Olá, vereadores, tudo bem? Hoje eu gostaria de trazer uma reflexão. Para vocês, vão se apresentar dois caminhos, basicamente, e vocês vão ter que escolher apenas um deles. Um caminho vai levar ao poder. Vocês podem escolher o caminho que vai levar ao poder, a que vocês continuem aumentando a quantidade de votos, a que vocês continuem sendo eleitos e reeleitos indefinidamente. O outro caminho é o caminho que vai ajudá-los a fazerem a diferença para a coletividade. E não necessariamente eles vão levar ao mesmo lugar. Quem sabe você até consiga somar um pouco de cada e deixar um legado. Mas a grande verdade é que muitas vezes aquilo que é o certo a ser feito não vai dar voto. E você precisa decidir qual é o caminho que você quer seguir. Eu recomendo que você siga o caminho que é o de fazer a diferença para a sociedade, que é o de lutar para que as pessoas tenham oportunidades, não apenas os seus eleitores ou aquelas pessoas que pedirem favores, mas até mesmo as pessoas que sequer vão saber que você existe, até mesmo vão sequer saber que foi graças ao seu esforço que elas passaram a ter direito a acessar algum direito delas. Por outro lado, muitas vezes os vereadores que não escolhem esse caminho de ajudar a todos, mas apenas de ajudar aos eleitores, muitas vezes são aqueles que aumentam a votação e que conseguem se perpetuar na política. Vou falar um pouco aqui sobre o que eu entendo que você não deve fazer, mas eu vejo que muita gente que escolhe o caminho errado acaba conseguindo aumentar o seu poder e a sua permanência na política. Bem, o que eu penso que um vereador deveria fazer em relação, por exemplo, ao preenchimento de vagas para trabalho na prefeitura? Na minha opinião, o certo é seguir o que está na Constituição, no artigo 37, que diz sobre a importância do concurso público para que todos os brasileiros consigam disputar as oportunidades. Eu, enquanto vereador, briguei muito para que houvesse processos seletivos transparentes, abertos, para que todos pudessem disputar as oportunidades, bem como concursos públicos. Ah, mas há exceções? Sim, há exceções. Cargos de confiança, cargos de direção, chefia ou assessoramento. Para esses, a Constituição já permite as exceções, são de livre nomeação e de livre exoneração. Mas eu defendia que os demais fossem preenchidos por processo seletivo ou concurso público, como é o caso das contratações temporárias. Muitos prefeitos acabam utilizando os contratos temporários como se fossem também cargos comissionados. Eles não fazem concurso, porque não faz sentido fazer concurso para um contrato temporário, mas também não fazem processos seletivos. E isso acaba gerando uma situação que a pessoa que está ali, ela foi encaixada politicamente e ela acaba devendo favor a quem arrumou aquela oportunidade para ela. Os vereadores da velha política, eles gostam muito de indicar as pessoas para trabalharem na prefeitura. Porque essas pessoas, muitas vezes precisando daquele emprego, elas vão ficar muito gratas. E eu compreendo e até penso que é questão de sobrevivência mesmo. Mas o vereador não deveria fazer isso. Ele deveria defender que todos os interessados disputassem uma vaga. Até porque não tem vaga para todos os interessados. Caso haja mais vagas do que interessados, aí não precisaria de processo seletivo. O que eu fiz enquanto vereador, por exemplo, foi defender que até os estagiários da prefeitura fizessem um processo seletivo. Tentei fazer um projeto de lei, foi aprovado, gerou muita polêmica. Infelizmente, depois de ter virado lei, alguns colegas se juntaram e derrubaram em regime de urgência, fizeram uma lei para revogá-lo. Mas depois eu tive um insight muito melhor. Denunciei ao Ministério Público que na cidade havia estagiários, mas que não havia processo seletivo, ferindo o princípio da impessoalidade. E aí até hoje existem processos seletivos para estagiários, e a maior parte dos estagiários, para não falar todos, não sabem como que veio essa mudança. Não sabem que teve ali um vereador lá em 2018, 2019, que denunciou ao Ministério Público esse tipo de situação. Bem, quanto a isso eu tenho orgulho deste legado. Bem, outras coisas que penso que o vereador deveria fazer, por exemplo, filas. O vereador vai ser procurado para que consiga fila
para o filho de alguém entrar em uma creche. Fila não, furar fila, né? Bem, o certo seria, na minha opinião, o vereador brigar para que haja mais vagas. Mas muitos vereadores vão tentar passar na frente aquela pessoa que está aguardando uma vaga na creche. Ele vai ganhar voto com isso, vai ganhar voto, mas não vai fazer diferença. Ele está ganhando voto com o eleitor que vai ficar agradecido e vai estar prejudicando os demais que estavam na fila. Vai tirar a vaga de alguém. Esse mesmo raciocínio é válido para conseguir medicamentos, consultas ou o que quer mais que faça sentido. O vereador não deveria lutar para ajudar um eleitor em específico. Ele deveria lutar para ajudar a coletividade como um todo. Mas é aquilo que eu disse: aquele que pensa em ajudar a todos não necessariamente vai estar ganhando votos. Já aquele que pensa em ajudar apenas os eleitores, ele vai estar sim aumentando a quantidade de votos dele. Outro exemplo: eu defendia que quem precisasse de acessar serviços na área social deveriam procurar a Secretaria da Área Social. Ah, eu quero um caminhão de terra, vai lá procurar, vai lá pedir. Ah, eu quero uma cadeira de rodas, peça no social. Quero uma cadeira de banho, peça no social. Quero uma cesta básica, vá ao social conversar. Mas há vereadores que eles não querem que tenha uma transparência, porque eles ganham votos em cima disso. Então, se a pessoa pedir para ele um caminhão de terra, ele vai pedir para o prefeito providenciar e falar que foi ele que pediu. Na minha opinião, isso nem deveria chegar a ser papel do vereador, não é verdade? O vereador ficar entrando nesse tipo de pedido. Mas, eu repito, e na minha opinião, infelizmente, a tendência tem sido até de piorar, porque eu vejo vereadores Brasil afora, eles não estão se contentando em indicar cargos nas prefeituras. Eles também querem indicar nas empresas que prestam serviço para as prefeituras. Eles também querem indicar nas entidades que recebem subvenções e recursos da prefeitura e também no terceiro setor que tem contrato com a prefeitura. Isso acaba fazendo, sinceramente, distorcendo a democracia, porque chega um ponto que tem tantos eleitores devendo favor para poucos políticos que na hora que vai haver uma eleição, aqueles eleitores eles já estão com o voto definido, não porque eles escolheram a melhor proposta, mas porque eles devem gratidão a quem conseguiu oportunidade para eles. Não por acaso vocês vão ver que em lugares mais atrasados não se faz concurso público, não tem processo seletivo. É 100% na base da indicação política. E em lugares mais avançados é baseado no concurso e na disputa e não no favor político. Observem como é diferente o nível de prosperidade nesses locais. Bem, era essa a visão geral que eu queria trazer, mas eu sei que o assunto não é fácil. Mas pensa se você quer fazer a diferença ou se você só quer o poder. E eu imagino que você tenha alguma ideia sobre o que acontece depois que a gente deixa esse plano carnal, né? A gente volta para onde? Acaba tudo? Vai para algum lugar? Vai ter um julgamento? A gente vai prestar contas das nossas ações? E eu acredito que depois que a gente desencarna, a gente vai prestar contas do que a gente fez com o potencial que a gente tinha. E eu penso que haverá muito arrependimento daqueles que tinham poder e que poderiam fazer a diferença e que preferiram apenas focar na própria permanência no poder. O poder pelo poder. O fim do poder não é o próprio poder. Não faz sentido, não deveria ser assim. Fica a reflexão para todos aí. E você que pensa que o fim do poder não é o próprio poder, que deve ser a transformação, melhoria da vida das pessoas, venha para as nossas consultorias. Nós temos encontro online toda noite, uma vez por semana, em grupo. Você está convidado, nos procure, ainda há vagas. Um grande abraço.